Boa noite, minha gente querida, bem-vindos. Com paz, com alegria, com amor, vamos começar as nossas leituras de hoje com a trovinha de Arthur Kandal, do livro Ideias e Ilustrações, psicografado por Chico Xavier, que fala sobre intempestividade. Vigie as próprias ideias, nada existe, por sinal, que o pensamento não possa tomar por bem ou por mal. E é verdade, né? Porque quantos mal entendidos, quantas confusões existem porque a gente fala uma coisa e o outro entende outra. A pessoa fala uma coisa e a gente entende do jeito que a gente quer. E esse mundo atualmente está todo cheio de contradições, de gente que não se entende, porque só quer pensar de acordo consigo mesmo. E a gente tem que saber ouvir para poder compreender a posição dos outros também. E conseguir também expressar da melhor forma possível para ser mais fiel ao nosso pensamento possível, entendendo que cada um vai ouvir de acordo com a sua posição. Então vamos entender e perdoar também. É isso, é confuso, é trabalhoso e é por isso que a gente está aqui nessa vida, para nos fazer entender e para entender os outros. No livro dos Espíritos, nós estamos falando sobre a justiça. E a pergunta de hoje é: qual seria o caráter do indivíduo que praticasse a justiça em toda a sua pureza? É a do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, pois praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem o que não há verdadeira justiça. E nem precisa falar mais nada, né? É a verdadeira justiça, é o exemplo de Jesus, é o amor, é a caridade, é a compreensão, é a mais pura de todas, a mais difícil também de encontrar, mas a gente tem uma ideia do que ela é. Seguimos os passos de Jesus, seguimos o exemplo de Jesus, nosso modelo e guia. Então vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente está lendo aqui sobre a doutrina de Sócrates e de Platão, fazendo um paralelo com o cristianismo e com o espiritismo. Então, hoje é o terceiro ponto que ele coloca. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que com ele impossível se nos torna ser ajuizados nem por um instante. Todavia, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma: ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então, é lícito esperar,
com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não se lhes afigura de modo nenhum temível. Essa é a filosofia de Platão, Sócrates. Platão só escreveu o que Sócrates falou. Aí está o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por motivo dos órgãos corporais e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Trata-se, porém, apenas de almas já depuradas. O mesmo não se dá com as almas impuras. As vicissitudes, as limitações estão nas almas impuras. As almas já depuradas não têm tanta limitação mesmo dentro do corpo físico, porque já está mais adiantada, consegue ter uma compreensão melhor, consegue também ser ajuizada dentro da existência terrestre. É interessante ele falar aqui sobre os verdadeiros filósofos não têm medo da morte, porque a morte a morte não passa de uma passagem de um estado corpóreo para um estado espiritual. Simples assim, não tem por que ter medo. Então, vamos terminar as nossas leituras com uma poesia de Maria Dolores, do livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier. Escuta, coração, quando a mágoa te aflija e a incompreensão te surza, implacável e rija, jamais te deis aos gritos da exaustão. Revolta é furacão a sacudir o campo, o ninho, a escola, o templo, a casa, e tudo danifica ou tudo arrasa quando vem a surgir. Quando o pranto amarfanha os olhos teus, não mostre tuas lágrimas benditas. Aprende a recolher no campo em que transitas os ensinos de Deus. A mensagem que começa a nossa prece hoje foi psicografada por Chico Xavier no livro Relicário de Luz. É de uma filha para uma mãe. É assinada por Aparecida. Eu só vou ler alguns trechos mais importantes. Essa luz é a oração, o fio misterioso que nos coloca em comunhão com as esferas divinas. Pela prece encontramos o remédio salutar para as nossas feridas, bálsamo para as nossas dores, equilíbrio para as nossas emoções atormentadas. Creio hoje que alta percentagem das moléstias que perseguem a saúde das pessoas é perfeitamente curável pela oração, de vez que a maioria das afecções orgânicas são simples quedas espirituais de nossa própria alma nos caminhos do coração. Tenhamos confiança no céu. De lá vem todo o suprimento de que necessitamos para o desempenho fiel de nossas obrigações. Seus pensamentos me alcançam como chuva de flores a se despetalarem sobre mim. A fé é o guia sublime que desde agora nos faz pressentir a glória do grande futuro, com a nossa união vitoriosa para o trabalho de sempre. Agradeçamos a terra pelas dores que nos deu. O mundo que conhecemos é somente degrau e o corpo é pesada roupagem de serviço, que por determinado tempo devemos utilizar com respeito e reconhecimento em benefício de nossa própria redenção.
E aqui estamos, Senhor, em oração, entregando a Ti as nossas vibrações, os nossos desejos de paz, de harmonia, de beleza nesse mundo. E nossas vibrações que se externam agora de nosso espírito, de nosso corpo, de nossa mente, que se projetam para o espaço, para alimentar, junto com todas as vibrações deste mundo, as bênçãos que caem sobre todos, que levam entendimento, compreensão, amor, energia e muita fé para todos os corações desta terra, para que possamos integrar-nos e vivenciarmos esse reino de amor a partir do nosso coração, a partir da nossa paz, que se estende sobre todos nós habitantes desse planeta, encarnados e desencarnados. Que a nossa oração permita que chegue cura, energia, pureza de sentimentos para todos os nossos irmãos adoentados, estejam onde estiverem, em suas casas, em hospitais, nas ruas, em todos os lugares desse mundo, abandonados ou assistidos. Mas ninguém está totalmente abandonado, porque tem a Deus e tem as nossas vibrações externadas para chegar até eles. Que ninguém se sinta abandonado nesse mundo, que possa compreender a presença de Deus ao seu lado, em seu coração, e assim permitam que as bênçãos entrem dentro de si, que alcancem as suas células, o seu organismo, e que se renovem com toda a certeza de que temos Deus dentro de nós e temos as bênçãos de Jesus e de todos os espíritos amigos que nos acompanham. Ninguém está sozinho nesse mundo, ninguém mesmo, por pior que seja a evolução do espírito, que ainda esteja perdido nas trevas da sua própria ignorância, das suas próprias enfermidades e deformidades. Todos temos a Deus, todos temos os espíritos amigos, os espíritos queridos, amados, que nos assistem e que só esperam a nossa pretensão de vivenciar o bem para poder nos ajudar. Só temos a Te agradecer, Senhor, por Sua presença, por Seu amor, por Suas bênçãos maravilhosas que chegam sobre nós.
Obrigada, Senhor. Obrigada mesmo. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos os amigos, a todos os nossos entes amados. Que assim seja.